Boa noite a todos vocês. Eu sou o John, pré-candidato a deputado distrital pelo Partido Novo aqui em Brasília. E como eu tenho prometido em algumas lives anteriores, na apresentação também, toda semana nós vamos estar conversando aí sobre alguns temas que Brasília precisa aí de visibilidade. E hoje, para falar sobre saúde, palavra essa que deriva do latim, que quer dizer bem-estar, salvação. Convidei o doutor Getúlio, que já está online aqui conosco. Vou convidar o senhor agora aqui, doutor. Só um momento. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Possibilidades, como melhorar, o que pode ser feito e por aí vai. Opa! Boa Fala, noite, doutor. tudo bom? Tudo ótimo, senhor. Ótimo. Chama senhor, chama você, ou chama doutor, ou Você, chama mal, Getúlio? você tem, Você. tem um Ótimo. Deixa eu chamativo, só fazer uma apresentaçãozinha aqui, ô Getúlio, porque claro. eu achei sensacional. Você fez uma apresentação no seu Instagram com um currículo que eu fiquei umas 3 horas para ler ele. Então eu acho interessante a Claro. gente fazer a apresentação de quem é você. Eu vou até ler, vou fazer essa leitura aqui, para as pessoas entenderem o peso do que a gente vai estar conversando aqui hoje. Que não são só candidatos a distritais, que não são só pessoas querendo voto. São pessoas que entendem de fato como é que funciona a saúde pública aqui no Distrito Federal. Eu tenho aqui hoje comigo, então, o doutor Getúlio, marido da Priscila, pai do Bernardo, natural de Brasília, futuro pai da Isadora, 42 anos, pediatra da Secretaria de Saúde há 16 anos, especialista em medicina esportiva pela Unifesp, especialista em medicina do adolescente pela UNB, mestre em medicina tropical pela UNB, especialista em saúde pública pela Universidade de Liverpool e formação acadêmica, essa é a formação acadêmica, né, perdão. Docente do curso de medicina do Uniceub há 5 anos, preceptor de residência médica em pediatria, docente do curso de medicina da ESCS há 11 anos, conselheiro do Conselho Regional de Medicina do DF, já atuou no HRT, HRP, Hospital de Santa Maria e o HMIB, trabalhou na clínica Sempre Atual Life Checkup, sócio da clínica Empresa de Tecnologia em Saúde e trabalhou no Hospital Santa Luzia e Alvorada em Taguatinga. Trabalhou como médico na Copa do Mundo do Brasil em 2014, membro da Câmara Técnica de Medicina do Esporte, do CFM, ex-médico do CFZDF, ex-médico da Seleção Brasileira de Polo Aquático e trabalhou na Vila Olímpica das Olimpíadas do Rio 2016. Hoje, é o esporte na universidade, né? Membro da Associação Atlética, meu Deus, é coisa demais, doutor. Membro da Associação Atlética da UNB na gestão de 2003 a 2004, participação da criação da Associação Atlética de Medicina da UNB, graduado em Medicina pela UNB em 2004 e o vencedor do primeiro Intermédio DF, Intermédio CO e segundo Praia Med. Nem um pouquinho competitivo, hein? Não, tem que competir. Presidente da Associação dos Docentes da SCS, membro do Centro Acadêmico da Medicina por 3 anos, pré-candidato a deputado distrital em 2022, agora pelo Partido Novo, e filiado ao Novo desde 2017. Seja bem-vindo e boa noite, doutor. Obrigado pelo convite. Eu te falo que é a minha primeira live, então ainda estou apanhando. Espero até que o áudio esteja tudo direitinho. Tá Mas ótimo. contribuir não precisa de nenhum tratamento especial. Eu acho que mais do que todo esse currículo, eu acho que o mais importante é a experiência que eu tenho de estar trabalhando na Secretaria de Saúde. Eu acho que eu vivo essa realidade, vivi aí essa pandemia. Nosso hospital era uma das referências para a Covid em pediatria. Então, a gente sente muito na pele todo o problema da saúde, não só como médico, mas também vendo a dor dos pacientes nas unidades de saúde. Massa, legal. A nossa ideia aqui, o doutor, eu vou chamar de doutor Getúlio, eu acho até bonito, acho até legal. Depois, num currículo de 5 minutos falando aqui, eu acho legal. A nossa live, a intenção não é ser aquela live extensa de 1 hora, da gente ficar falando um monte de água aqui. Não, é do contrário. Responder pergunta, tirar algumas dúvidas e apresentar aquilo que a gente, como cidadão, antes, sem ser candidato, tinha dúvidas para perguntar. Então eu tenho algumas questões aqui. Hoje eu tenho uma situação, nós temos, né, uma situação no DF,
que é extremamente absurda. Você consegue me ouvir? Vocês conseguem me ouvir bem? Tá perfeito. Ótimo. Que é extremamente absurda. Temos leis de diretrizes, organizações que nos dão aí um caminho para seguir, para poder conseguir resolver o problema da saúde hoje. Só que há muito tempo, não é um do governo agora, desde que eu me entendo por gente, nós temos um problema hoje nos hospitais e nos centros de saúde do DF. E eu queria saber do senhor, o que é que você tem para nos dizer e do porquê? Por que a situação hoje de Brasília, da saúde de Brasília, hoje está desse jeito? Eu acho que a gente tem um problema, você fala de muito tempo, eu estou na Secretaria de Saúde há 16 anos, então eu já passei, eu acho que você mora até em Planaltina, eu trabalhei já no Hospital Regional de Planaltina por 6 anos, eu estou desde 2006 vendo esses problemas, então realmente não é um problema desse governo, mas a gente tem um problema que a gente não tem uma política de Estado de saúde. O que a gente tem são políticas de governo. A cada governo você vê o governo anterior, o governo seguinte, acabando com as políticas do governo anterior, simplesmente por questão política mesmo, e a gente não tem nenhuma continuação de programas. Toda hora há uma interrupção e a gente não sabe, na verdade, para onde que a saúde está indo. A gente não sabe qual que é a prioridade de cada um dos governos. O governo chega e fala, eu vou acabar com o IGES. Aí, quando ele começa o governo dele, ele expande o IGES. Então, fica uma coisa que a gente não sabe nem para onde a gente está indo. E eu estou nessa há 16 anos. Então, eu vejo isso, você fica assim, não, vai vir um outro governo, vai ter alguma esperança de ter alguma coisa nova. Não, não tem. E a minha sensação é que cada governo, eu não sei se as pessoas não são técnicas, houve governos com pessoas técnicas que, infelizmente, sei lá, durante a gestão, ouviram muito pouco e acharam que estava sempre certo. Eu acho que quando você tem um papel de gestor, você precisa muito mais ouvir do que ficar mandando os outros fazerem coisas. E, infelizmente, a gente não consegue entregar o que um cidadão espera. Eu acho que a saúde é a coisa principal que o cidadão tem que receber pelos impostos que ele paga, porque, diferente de outras coisas, escola você até consegue pagar, mas saúde é muito caro. Se você for tirar do seu bolso e pagar assistência à saúde em qualquer âmbito, você provavelmente vai quebrar. Eu tenho uma situação que eu tive um bebê que nasceu prematuro em 2017. Eu tenho uma situação financeira confortável, muito melhor do que a maioria da população. E se eu não tivesse um plano de saúde, eu quebraria. Porque ele ficou 100 dias numa UTI. Até hoje ele precisa de cuidados especiais para conseguir se desenvolver. E a maioria da população não conseguiria pagar isso. Eu poderia simplesmente quebrar porque meu bebê ficou doente. Então eu poderia perder todo o meu patrimônio, tudo que eu conquistei na minha vida, porque meu filho ficou doente. E eu certamente venderia as coisas para que ele pudesse receber toda a assistência possível, a melhor possível, para que ele sobrevivesse. Graças a Deus eu tive essa assistência. Talvez se ele tivesse nascido no público, não pelos profissionais que atuam no público, até porque os profissionais que cuidaram dele no privado eram os mesmos do público, mas a diferença é a estrutura que eles têm que lidar. A estrutura no privado ele tem tudo, na estrutura do público, muitos eram profissionais do HMIB, o hospital que eu trabalho hoje, excelentes profissionais, mas que talvez não conseguissem entregar da mesma forma porque a estrutura, infelizmente, não é adequada. Então, o governo, a primeira coisa que ele tem que garantir para a população é uma assistência. Porque assistência, se você não tem assistência, você deixa de trabalhar, você deixa de produzir, você deixa de ganhar o teu dinheiro, e aí sim você começa a criar outros problemas além do seu problema de saúde. Então a saúde é algo que o governo ele necessariamente tem que entregar. Mas ele tem que entregar da forma certa. Não adianta ele prometer tudo e não entregar nada. Uma das cobranças, um dos papéis que a gente precisa ter na Câmara Legislativa é de fiscalizar essa entrega. O cidadão ele tem direito a receber e, infelizmente, a prioridade que é dada à saúde é igual a outras coisas que talvez não tenham tanta importância quanto entregar saúde para a população. E, infelizmente, a gente tem visto a piora, um desânimo até dos profissionais que trabalham, porque você não consegue ver uma perspectiva de melhora. Você vê erros e erros e erros e erros, e ninguém ouve quem está atendendo, quem está lá na ponta, e também não ouve a população, aparentemente, porque a população não tem recebido absolutamente nada do que deveria receber. É engraçado, é uma até das perguntas que eu ia fazer para você. Do PPA, do Plano Plurianual, existe até um programa, Saúde em Ação,
que tá aí, que vai terminar no ano que vem esse projeto aí, né? Só deixa eu ler aqui essa perguntinha aqui, para a gente não perder. Ó. Por que o governo não faz em todos os hospitais como o HCB ou como na rede Sara? Porque nesses hospitais, além de referência, temos atendimento de qualidade. Saberia me responder? Segura aí, hein, doutor? Segura essa aí que é a Tá. próxima. Eu até pode responder na hora, porque ela é muito boa essa pergunta. E Ah, é uma minha esposa, por exemplo, trabalha no HCB, minha esposa também é pediatra, trabalha no Hospital da Criança. Na verdade, a gente não pode criar serviços que competem um com o outro. O HCB e o SARA não tem porta aberta. O SARA ele é um serviço de especialista, então você só chega lá muito referenciado. O HCB também é um serviço de especialidade que não tem porta aberta. Se eu chegar agora com meu filho doente, eu não vou ser atendido no HCB. E, no entanto, o HCB ele recebe mais de 400 milhões de reais para manter essa estrutura. Então, é um serviço que compete com o outro. Obviamente, é um serviço de excelência. O HCB é excelente. Eu dou aula lá no UniCeub com alunos e a estrutura é absurda. Tudo é como se fosse o primeiro mundo de verdade. Mas o que acontece é que você não consegue dar 400 milhões para todos os hospitais. É impossível. Então, na verdade, o HCB hoje ele tira recursos de outras unidades e, no entanto, o HMIB, por exemplo, se você for ver o HMIB, que tem profissionais excelentes, muito bons profissionais, ele não consegue entregar da mesma forma. Por quê? Porque ele tem que cuidar também dos pacientes internados e dos pacientes externos. Você não teria, a conta não fecharia se todos tivessem o modelo do HCB. Você não conseguiria pagar. O incentivo ele é um pouquinho diferente. No setor público, a gente tem que entregar o necessário para tratar o paciente. Então, o incentivo do privado ele tem outro incentivo, que é, quanto mais eu fizer, mais eu ganho. E eu não tiro, não demérito isso. Quem tiver dinheiro para pagar vai receber uma saúde absurda. Mas o problema é que você não consegue oferecer isso para todo mundo. Então, você tem que oferecer a quantidade necessária para resolver aquele problema do paciente. E isso não precisa de tanto dinheiro assim. A gente tem como fazer com que todas as unidades hospitalares do DF tenham um padrão de qualidade, que talvez não seja o HCB, não seja o SARA, mas seja um padrão que seja aceitável para todo mundo. E que a gente consiga entregar a um custo muito menor do que 440 milhões que o HCB recebe, ou 1,5 bi que o IGES recebe atualmente. Então, é lindo os que recebem assistência, mas ao mesmo tempo as crianças hoje não conseguem receber um atendimento de um quadro simples, de uma amidalite, de uma gripe. Ele tem uma dificuldade de acesso. Então, você está resolvendo isso para os pacientes com alta complexidade, que é o que o HCB resolve, mas, ao mesmo tempo, a população com um problema mais simples, ele está tendo que se deslocar, às vezes, para o HMIB para resolver um problema que ele poderia ter resolvido do lado de casa. Então, os serviços, eles não podem competir um com o outro. Esses serviços, eles têm que trabalhar como um sistema. A gente tem um sistema que chama Sistema Único de Saúde. Ele não pode trabalhar com vários sistemas e um sistema que não conversa um com o outro. O sistema ele tem que conversar, o sistema ele tem que falar a mesma língua, o sistema tem que ter o mesmo padrão de qualidade. Se você não tem um padrão de qualidade, o que acontece é que você compete um com o outro. Eu não vou no Hospital de Planaltina porque o Hospital do HMIB é melhor. Pô, mas às vezes não é. Eu trabalhei em Planaltina, trabalho hoje no HMIB, eu era o mesmo médico, eu tinha as mesmas condutas. Muitas vezes a população fala, não, de Planaltina não serve porque o médico é ruim. Não, o mesmo médico, às vezes ele tem 20 horas em um e 20 horas em outro. O problema é que a gente não tem um padrão de qualidade da Secretaria de Saúde como um todo. E isso precisa ser estabelecido para que todas as unidades funcionem mais ou menos da mesma forma. Não é o melhor do mundo, mas é um serviço adequado para atender as demandas da população. O fortalecimento, vou dizer isso porque eu troquei uma ideia com as pessoas da UPA também, fiz algumas entrevistas, fui no hospital, falei com alguns profissionais, médicos, administradores aí também de alguns estabelecimentos de saúde aqui da cidade, e eu tive algumas questões. Por exemplo, na UPA, uma das observações que foi feita é que nós temos uma UPA de categoria 1, e para poder atender Planaltina teria que ser uma categoria 3 para poder fazer tudo isso aí. As assistências de saúde dos postos, poder fortalecer também essas unidades de saúde básica, né? Esses postinhos para poder atender a população, para que não sobrecarregue o hospital e assim a gente não tenha que ter tanto investimento dentro do hospital para poder dar essa assistência básica para a população. Na sua opinião, tu acha que é um bom caminho esse, fortalecer esses pequenos sisteminhas de saúde para que a população se divida na cidade, consiga ter esses atendimentos? Dentista. Um dia desse, a dentista foi falar para uma amiga minha que disse que
eles só atendem quem já tiver com o dente sangrando, caindo fora já. Então, assim, será que é uma boa ideia essa? Por que é que não fazem se for uma ideia legal, né? Ó, eu brinco assim, qualquer coisa que é muito cara, e o sistema de saúde público ele é um sistema caro, ele é caro. Eu vou deixar isso bem claro. A gente optou politicamente por ter um sistema de saúde que é universal, que é muito caro. A maioria dos países do mundo não tem um sistema como o sistema de saúde do Brasil. O Brasil é o único país continental com um sistema público de saúde universal, que cobre todo mundo, pode vir estrangeiro e receber o atendimento. Então a gente é o único no mundo isso. A gente é o maior país com esse tipo de sistema. Então a gente optou por um sistema caro. A gente optou por dar uma Ferrari para a população. Ótimo, foi essa decisão. E eu não estou questionando isso, porque é uma população que depende muito do sistema público de saúde. Agora, uma coisa que é cara, ela tem que ser simples. Se você compra um iPhone, o iPhone ele é simples. Ele não é um celular que você pega e é complexo de utilizar. O sistema de saúde, da mesma forma, se a gente optou por utilizar um sistema de saúde caro, a gente tem que transformar esse sistema de saúde caro em sistema de saúde simples para a população. E para ser simples para a população, precisa ser assim. A gente tem unidade básica de saúde com atenção primária cobrindo toda a população. Então, o foco deve ser em expansão da atenção primária. A gente não tem como falar de sistema de saúde público sem expansão da atenção primária. Tem vários modelos para essa expansão, mas eu vou falar do que existe e o que eu acho que a gente tem que fazer. A gente tem que expandir a atenção primária, criar um sistema onde o cidadão, por exemplo, eu brinco igual avião, o avião está caindo, você tem que ter, teve uma falha, ele tem 10 sistemas de segurança. Então você não tem uma unidade básica de saúde que o médico adoeceu, sei lá, não foi contratado, eu tenho uma outra que cobre. E não, se eu não tenho essa, eu tenho outra que cobre. Então sempre tem uma que faz uma cobertura caso eu não consiga assistência nessa minha unidade básica de saúde. Todo mundo tem que receber em unidade básica de saúde. Tira UPA dessa história. As unidades básicas de saúde, elas podem fazer exames, elas deveriam poder fazer exame, elas poderiam oferecer tudo o que oferece na UPA, só que sem a complexidade e como a UPA é cara. Eu brinco que a UPA, eu vou fugir um pouquinho aqui do tema, mas é porque a UPA é uma coisa que poucas pessoas entendem, até porque é uma coisa brasileira. Eu brinco que se a gente tivesse que eliminar a pessoa que criou a tomada de 3 pinos, o canudo de papel, o menu de QR Code e o cara que criou a UPA, a gente tem que eliminar sempre o cara que criou a UPA, porque é um negócio tão mal feito. Ele foi criado, só para um contexto histórico, foi criado no governo daquele cara, Sérgio Cabral, que está preso, inclusive. Foi criado lá em 2007 com o Sérgio Cabral e o governo da Dilma expandiu o governo do PT expandiu esse tipo de modelo. Antigamente, os políticos, eles compravam ambulâncias. Então, ele comprava ambulância, tinha aquela inauguração política, aquele negócio, só que a ambulância servia só para você encaminhar para o outro hospital de outro estado. Então, você pegava a ambulância, não construía hospital na sua unidade, ou não construía um lugar de internação na sua cidade, e comprava a ambulância, fazia inauguração, que politicamente era ótimo, e encaminhava o paciente para outro lugar que tinha local de internação. Aí eles viram outra coisa, que tal a gente criar uma UPA, que agora a gente cria essa mesma unidade, agora uma de pronto atendimento, só que essa unidade de pronto atendimento não é uma unidade de internação, ela é uma unidade literalmente de pronto atendimento. Só que eu não expandi o número de leitos dos hospitais. Então o que acontece? O médico que está atendendo na UPA, ele atende o paciente grave que chega lá na UPA, ele tem que estabilizar esse paciente, só que ele deveria ter a porta aberta para encaminhar para o hospital. O que acontece? O hospital não tem mais leito, porque não expandiram o número de leitos. Então ele agora tem que cuidar do paciente dentro da UPA, e aí ele para de fazer o atendimento externo, porque agora ele tem que cuidar do paciente que está internado, porque ele não consegue fazer a remoção. E aí a população que está do lado de fora, não estou recebendo meu atendimento, lógico, porque o paciente agora está internado dentro da UPA, quando não deveria ficar internado dentro da UPA. E pior, a gente ainda acaba com o SAMU, porque agora eu tenho que pegar o SAMU para fazer o transporte da UPA para o hospital, quando tem a vaga. Então ainda usa o SAMU de uma forma deturpada para fazer transporte de paciente grave, e não para prestar aquele atendimento de urgência próximo da casa quando o paciente passa mal. Então a gente acaba com o SAMU, a gente faz um posto de saúde entre aspas, que é a UPA, que é caro, porque você tem que manter uma escala ininterrupta, ela tem que funcionar
a noite inteira, não só com médico, com enfermeiro, com técnico, com profissional de laboratório. Ou seja, você cria uma unidade muito cara para se manter e agora você separa ela do local de internação. Isso é trágico. Você não deveria separar a unidade de pronto atendimento do local de internação. E o que você deveria fazer é aumentar o número de unidades básicas de saúde, que poderiam atender até mais tarde, poderia atender nos finais de semana, não todas, mas poderia ter um esquema de rodízio, porque, logicamente, o número de atendimentos diminui no final de semana, mas você tem um esquema de atender um pouco mais tarde, para respeitar o horário da população. Por exemplo, em Planaltina, como muita gente trabalha no plano piloto, às vezes colocar um horário que comece um pouco mais tarde, mas termine um pouco mais tarde, porque a população tem que retornar para o plano piloto e, às vezes, receber o atendimento lá. Então, você vai criar contextos que funcionem para cada uma das comunidades. Tem lugar que é melhor que seja mais cedo, por exemplo. Então, isso varia de acordo com o local. Mas o que a gente tem que fazer é um sistema que seja muito simples para o cidadão, ou seja, eu posso usar meu celular e marcar minha consulta com o meu médico de família, próximo da minha casa, sem ter que se deslocar, porque o deslocamento também é caro, principalmente para a população mais pobre. Então, não dá para eu ficar fazendo com que a população fique procurando no DF inteiro um lugar para atender um filho ou qualquer outra pessoa da família. Então, ele tem que receber atendimento próximo de casa e, se for um caso considerado grave, que tem que ser para o hospital, obviamente vai ser referenciado para o hospital. Então, a gente precisa ter um sistema só com 2 camadas. A gente não pode ficar criando 1000 camadas para o paciente, porque senão o paciente não consegue também nem saber para onde ele tem que ir. Ele tem que sempre ir na unidade básica de saúde. E se for um caso realmente muito grave, um infarto, sei lá, um caso que ele realmente acha que está muito grave, ele vai para o hospital. O hospital vai classificar se é grave ou não. Se não for grave, ele tem que ter a porta de retorno para retornar para a unidade básica e receber o atendimento pelo médico que já o acompanha, para você ter uma continuidade do tratamento e não simplesmente ficar todo dia. Você vai no hospital, é médico um dia, no outro dia outro médico, no outro dia outro médico, e cada um faz o tratamento que acredita ser o mais correto. Então, na verdade, você gasta mais exames, você duplica tratamentos. O paciente, às vezes, tem que comprar 3, 4 remédios, porque cada médico prescreveu um. Então, esse é um sistema que é feito para não funcionar. Quando você simplifica o sistema de saúde, para o paciente fica muito mais fácil. Então, se é um sistema caro, como eu disse, ele tem que ser simples para o usuário. E, para ser simples, a gente tem que trabalhar para expandir a atenção primária. Isso, atenção primária, sem atenção primária não tem como esse sistema. Desculpa aí, eu tenho um cão. Tem um bullying aqui. Até o cão tem que entrar no sistema de saúde. Tem que entrar mesmo. Tem. Interessante isso aí que você falou. Nessas questões... Pô, Hulk, silêncio aí, cara. Tô falando com o doutor. Eu sou fã do Hulk, sou atleticano. Ó, dentre essas questões dessas pessoas que eu conversei, elas citaram muita das coisas que eu até anotei. Falta de material, que é uma das reclamações. Falta de médico. Falta tudo, foi uma das respostas que eu tive aqui também. Essa questão também da UPA, que eles falam que se a gente tivesse uma UPA aqui em Planaltina com mais atendimento... Eu não, assim, essa da UPA é simples. A resposta é não expandir UPA. Esse modelo de UPA é mais uma fragmentação do sistema. O usuário ele é multiplicado porque agora ele é atendido num lugar, ele é atendido em outros, prontuários sequer se conversam, prontuário eletrônico. Então, o que o médico de família fez, o médico lá da UPA não tem nem acesso, porque o prontuário eletrônico é diferente dessas 2 unidades, então ele tem que repetir todo o exame, repetir tudo de novo. E isso é custo. Aí depois reclama que faltam as coisas. Faltam, porque a gente gasta de forma em duplicidade. Então isso acaba onerando muito o sistema. Também o sistema de compras é muito ruim do sistema público de saúde. A gente não tem um planejamento. Às vezes é assim, retira-se da farmácia todos os medicamentos de uma vez, aí ele fica lá. E quando ou seja, antes tinha um estoque completo e de uma hora para outra o estoque acaba. Quando ele deveria ser tirado a cada vez que vai ser usado, para saber uma taxa de uso. E quando você sabe a taxa de uso, você consegue prever quando esse medicamento vai acabar. E aí você tem que antecipar para fazer o processo de compra. Então, o processo de compra, você sabe que é demorado? Beleza, então faz uma compra, já prevê que aquilo vai acabar, sei lá, em 3, 4 meses, já faz uma compra antes. Óbvio que poderia ter outras formas de comprar, sim. Isso a gente poderia, sim, utilizar outras formas de gestão para compra de medicamentos, compra de equipamentos, manutenção. Isso até concordo. Agora,
Isso é falta de planejamento mesmo, falta de gestão, de se programar para a falta. Porque isso a gente percebe mesmo, tá? De falta de material, falta de medicamento, isso infelizmente é triste. Mais uma perguntinha aqui, que é: quando existiu o programa Saúde em Casa, isso da atenção primária estava abrangido? Porque a impressão que eu tenho é que em toda esquina tinha uma casinha do programa. Esse talvez tenha. Eu falo, eu não sou a favor da esquerda, não sou de esquerda, mas foi no governo Cristóvão esse modelo. Foi um modelo que os hospitais ficaram vazios. Ficaram vazios. Isso foi antes de eu entrar na Secretaria de Saúde, foi quando eu ainda estava na UNB, e foi um modelo que expandiu mesmo a atenção primária e só chegava no hospital referenciado. Então, os hospitais, o Hospital de Planaltina, eu trabalhei lá, quando eu cheguei, o pessoal falava, olha, o hospital aqui era vazio, porque ele recebia atenção em casa. Então, era desse jeito. Quem falou isso aí é um modelo que foi bom. Então, não é porque era de esquerda, ou não, foi um programa que funcionou muito bem. E aí chegou o governo seguinte, simplesmente mudou o nome e acabou com o negócio. É isso que eu falo, que falta uma política de Estado pô, se funcionou no outro, vamos continuar a coisa que está funcionando bem. Não, ele simplesmente corta e cria um programa dele e acaba. Os médicos aparentemente tinham uma remuneração naquela época adequada, então as pessoas trabalhavam bem. Eu cheguei a passar num concurso desse logo que eu formei, mas já era em outro governo. Mas eu passei num concurso, mas acabei não assumindo. Mas tinha isso realmente. E era Eu bom. tenho essa, eu tenho essa mentalidade. Eu acho que se o governo, se os políticos pensassem muito mais em aproveitar as boas ideias, ao invés de ficar tentando inventar a roda, a gente estaria muito mais longe. Então, eu Exatamente. acho que falta um pouquinho dessa inteligência e essa briguinha política que eles têm. Não, eu não vou apoiar porque era de fulano. Igual você falou aí. Ó, eu não concordo, mas, porra, que ideia maravilhosa essa tua. Vamos executar, vamos trazer, vamos colocar para girar aí e fazer a coisa acontecer. Ia ter um Uma das programa. perguntas, como eu... Perdão, deixa eu ver Tá falando assim, aqui. melhor isso do que o UPA. Por quê? Porque você pode, inclusive, se for o caso, usar a estrutura privada, por exemplo, para fazer o exame. Então, às vezes, você não monta toda a estrutura de fazer o exame, mas o médico, por exemplo, eu vou lá, atendo na unidade básica de saúde X. Aí eu tenho que pedir um exame para ver se tem pneumonia ou não. Aí tem sei lá, um SABE, qualquer outra estrutura lá que possa fazer esse exame. Eu vou peço. A única coisa que eu quero é que ele volte para o meu prontuário, para eu poder, não é que ele fique lá com o dado dele, porque o dado em tese é meu, porque o governo que está pagando. Ele tem que voltar para o meu prontuário. Mas eu poderia muito bem, isso aí ia me poupar, às vezes, um deslocamento desse paciente lá para o plano piloto para ver se ele consegue fazer esse exame. Então, não faz sentido. Você tem que dar estrutura para o médico resolver, para a equipe da saúde da família resolver lá próximo da casa do paciente. E isso resolve 80%, 90%, dependendo da estrutura que é feita. A gente precisa expandir esse modelo, mas a gente também precisa expandir o número de leitos hospitalares, porque quando você aumentar a atenção primária, você vai perceber muito paciente que vai necessitar de internação, vai necessitar de cirurgia. Então, você também tem que aumentar o número de leitos hospitalares. Mas é só isso: aumentar a atenção primária, aumentar os leitos hospitalares e dar uma rede de suporte para a atenção primária, que possa ter um pediatra, o ginecologista obstetra, a pessoa que dê suporte a esse pessoal da ponta, para que o paciente não tenha que sair de Planaltina para ir para o plano piloto. Ele tem que ficar em Planaltina e ter o seu problema resolvido lá, porque isso é muito mais barato para ele do que toda hora ter que ficar encaminhando. E a gente ainda pode usar a telemedicina das áreas centrais, usar o especialista da área central para ele conversar com o médico da atenção primária e falar, olha, não, faz isso aqui e não precisa encaminhar. Toma essa conduta e se não resolver, você referencia para mim, eu recebo esse paciente e depois eu faço a contra-referência. Eu pego esse paciente e trago de volta para continuar o acompanhamento com o médico dele, que é o médico de família, que vai continuar seguindo a terapêutica que foi recomendada. Então não precisa ficar o tempo inteiro lá com o especialista. Em casos específicos vai ficar, mas na maioria das vezes não vai precisar de um especialista. Você pode resolver lá mais próximo da casa dele. Entendi. Doutor Getúlio, o senhor também é candidato, pré-candidato, né? Não pode falar candidato ainda. Pré-candidato a deputado distrital aqui por Brasília. E é da área da saúde, então eu imagino que você tenha várias ideias aí para a saúde. Voltei? Ah, perdão. Voltou. Voltei.
Como eu falei, a ideia não é da gente ficar aqui falando muito, porque o pessoal tem que assistir e achar interessante. Então vamos pegar o ritmo de finalizar. E eu quero saber quais as suas ideias, o que, que você pensa do mandato sendo eleito para poder melhorar realmente a saúde pública no DF. Eu acho que assim, eu tenho algumas pautas, principalmente a melhoria do atendimento à criança. A criança, infelizmente, nos últimos 2 governos, isso foi bem pontual, houve a retirada dos pediatras das unidades básicas de saúde. Esses pediatras, eles foram meio que... O pessoal fala que foi optativo, mas não foi optativo. Ou você ia para o hospital, ou você se convertia em médico de família, porque ele não era. Ele era pediatra. Então, muitos foram para o hospital, sem ter perfil de atendimento hospitalar, porque ele não queria deixar a especialidade, e ele acabou sendo deslocado, ou, como disse, para o hospital para fazer uma coisa que ele não fazia muito bem. E aí a população deixou de ter um atendimento bom próximo de casa. O pediatra é aquela pessoa que acompanha, que resolve problemas simples, não fica encaminhando o paciente com febre. A medicina da família, ela tem que... A gente não é que toda criança tem que ser atendida pelo pediatra. Isso não, isso eu discordo, até porque a gente não vai ter pediatra suficiente para todo mundo. A medicina da família ela tem que fazer a cobertura da criança em número suficiente, então a gente tem que expandir a atenção primária, mas a gente tem algumas especialidades como ginecologia, obstetrícia e pediatria que dão um suporte muito bom para a atenção primária. Então, é importante que a criança ela tenha um acesso próximo de casa, porque senão ela vai parar, ela não vai conseguir assistência, ela já vai chegar grave, igual a gente está pegando lá no HMIB, pacientes muito graves. Eu nunca vi tanto paciente grave. Esse ano foi um ano horroroso para a pediatria. Horroroso, porque a gente teve vários vírus, várias infecções em sequência. Então, teve Covid, bronquiolite, infecção pela Covid. Mas a bronquiolite é um problema muito sério. E teve várias dessas infecções porque as crianças não pegaram isso muito durante o período de pandemia. Porque elas ficaram mais em casa e quando voltaram começaram a pegar tudo que não tinha pegado. Então, e a atenção primária estava lá, estava enfraquecida. E também não tinha pediatra lá próximo. Então, a população só conseguia encontrar pediatra em poucos hospitais, basicamente no HRT, em Sobradinho, no HMIB e talvez em Santa Maria. Mas Santa Maria não consegue atender a demanda inteira daquela população que tem Gama, Santa Maria e tem ainda todo o entorno que baixa por ali, não consegue atender. Então, a criança, ela perdeu a referência, ela não sabe mais quem cuida dela. Você chega lá na unidade, no hospital, você pergunta, quem que é o médico que acompanha seu filho? Não tá, ninguém sabe quem é o médico que acompanha o filho dela. Então, eu brigo muito, eu sou pediatra, eu tenho uma briga muito grande para que a criança tenha um cuidado especial, porque o cuidado da criança determina muito a saúde futura dela. Então, se você não cuida muito bem nos primeiros anos de vida, principalmente os 100 primeiros anos de vida dela, vai afetar muito o desenvolvimento dessa criança lá na frente. Então, a criança, para mim, é algo que necessariamente eu vou brigar. Eu acho que ela tem que ter acesso e próximo de casa. A expansão da atenção primária, ela é a solução para o DF, ela tem que expandir, tem que ser em número suficiente. Populações com maior demanda social têm que ter até serviços com quantitativo maior, porque elas demandam mais, tem vários problemas que não foram resolvidos e precisam ser resolvidos. Então, a atenção primária e o prontuário eletrônico único. Por quê? Porque hoje os prontuários eletrônicos não se comunicam. A gente tem 4 prontuários eletrônicos e ainda tem unidades básicas de saúde que estão no papel. Isso é um absurdo em 2022. Desculpa, mas é absurdo. Então, o paciente ele vai lá, é atendido pelo médico de família, chega no hospital, não tem um dado do que foi feito com ele. Eu não sei nenhum dado dele. Você pega o cartão da criança, está em branco, você não sabe nada sobre essa criança. Então, é uma outra energia que você tem que gastar com essa criança num lugar que você está tendo que cuidar de casos graves. Então, o prontuário eletrônico ele tem que ser unificado, ou pelo menos ele tem que ser interoperável, não necessariamente o mesmo prontuário, mas um prontuário que comunique um com o outro para a gente poder usar esse dado e não ficar fazendo coisa em duplicidade. Esse dado ele tem que ser uniforme e tem que conversar dentro da Secretaria de Saúde. Ele tem que funcionar como um sistema. Ou seja, uma peça aqui tem que conversar com a outra. Senão são vários sistemas, não é um sistema só. Tecnologia, né? A gente tem que utilizar a tecnologia a nosso favor. Eu sempre digo que a gente... Pode dizer. Você tem que, por exemplo, quer marcar a consulta, você coloca no seu celular, coloca tua digital, teu rosto, qualquer coisa que te identifique, você já marca, você já sabe, o médico X vai te atender.
a pessoa, o nutricionista Y vai te atender. Você já tem lá no seu celular. Isso é básico. E tem que ser simples para o usuário. Você pode colocar suas queixas e ele vai falar, não, esse é o caso de urgência. Vai lá. Tem cá, no serviço inglês, ele tem uma coisa que é tão inteligente que assim, ele tem situações que ele já te recomenda ir para a farmácia. Porque um caso tão bobo, às vezes está com uma dor de cabeça simples. Vai na farmácia. Ele fala assim, nem vai para o sistema de saúde. Porque é uma coisa boba. Vai lá que o farmacêutico vai te orientar e vai fazer. Não teve, vai para a unidade básica de saúde. Então, eles têm fluxo. Tem coisa que é um telefone exclusivo só para você tirar dúvida. Então, você chega lá e liga e só para tirar dúvida. Porque às vezes você vai numa unidade, marca horário só para tirar uma dúvida. Isso não pode acontecer. Você pode resolver por telefone. Por exemplo, várias doenças, a gente está vendo agora a varíola símia, a varíola do macaco e a Covid, são doenças que você pode atender por telemedicina, porque evita o contágio de outras pessoas e você vai ser o melhor tipo de atendimento que você vai ter, porque não tem contato com nenhuma outra pessoa, o médico também não entra em risco, ou seja, ele não afasta, caso ele se infecte também. Covid foi um caos, porque os médicos e enfermeiros estavam todos se afastando nesse período. Então, por telemedicina, você conseguiria resolver. Isso pode ser o próprio médico da atenção primária. Não precisa inventar mais outro serviço. Não, o médico da atenção primária, ele pode parar um pouquinho o atendimento e conversar. Não, isso aqui faz isso aqui. Se não for, vem aqui na minha unidade que eu te atendo. É assim que funciona em outros lugares. É o que você disse. Não precisa ficar inventando roda. A gente tem já modelos que funcionam. Exatamente. A Julia aí fez, vamos fazer essa última pergunta aí para poder partir para outra parte. Mas ela fez uma pergunta sobre o efetivo, né? Sobre os funcionários hoje do sistema de saúde. Eu dei uma pesquisada, você me corrige aí, doutor, mas eu vi que tem 44% das vagas vazias do que deveria estar ocupado dos profissionais de saúde. Isso é uma realidade também? Um dos problemas que a gente tem é realmente a falta de profissionais também, né? Junto com todas essas outras coisas. Não existe falta de número de médicos. Hoje o sistema de saúde ele ficou muito pouco atrativo para o médico. Por quê? Porque ele entra num lugar, falta tudo, não tem atendimento, ele ganha quase um terço do que ganha no setor privado e ele não continua. Ele simplesmente nem... Hoje teve um concurso que saiu o resultado semana passada. A gente tem mais de 1.600 pediatras aqui no DF, a segunda maior especialidade do DF. Eu sou do Conselho de Medicina, esse dado é do Conselho, são 1.600 ativos. Somente 240, menos de 240 se inscreveram e no final saiu 123 pediatras. Ou seja, 240, 123. Desses 123, uns 30, 40% devem ser residentes, que não podem nem assumir porque eles não têm diploma de pediatria. Então eles não vão poder nem assumir o concurso. Ou seja, sobrou 80. Esses 80, quando chegarem na unidade de saúde, vão falar, meu Deus, meu salário é X e eu vou atender nessas condições, tchau, exonera metade. Aí sobra no final, se você chamar todos os classificados, vão sobrar uns 30, 40. Fora os que vão sair ao longo do tempo, porque tem acontecido muita exoneração. Então, infelizmente, na parte médica, o salário está muito ruim, mas assim, não é só esse problema, porque muita gente ainda fica. O problema muitas são as condições de trabalho que a gente tem. As condições de trabalho nas unidades de saúde, médico tem sido ameaçado, enfermeiro tem sido ameaçado, agredido. E o enfermeiro, o médico, o técnico de enfermagem que está lá fazendo, às vezes, a classificação disso, ele não tem culpa que o paciente não está grave. O problema é que o sistema de saúde não dá uma atenção primária em número suficiente para que aquela população com quadro não grave possa ser atendida perto de casa. Então, ele acaba tendo que buscar assistência. Obviamente, ele tem razão por necessitar de assistência, ele está doente, mas ele precisa ter um atendimento próximo de casa, porque o caso não é grave. Os casos graves, sim, devem estar na emergência, nos hospitais, e os casos não graves na unidade básica de saúde. Infelizmente, não tem uma comunicação entre esses níveis de atenção. Então, o que acontece é que o paciente está perdido no meio desse caos, porque ele não consegue nada. Então, faltam profissionais, sim, médicos, enfermeiros, técnicos, faltam tudo dentro da Secretaria de Saúde. Mas é muito mais de falta de planejamento do que de querer resolver o problema, do que simplesmente, falta médico. O pessoal adora falar assim, falta médico, então vamos fazer mais faculdade de medicina. Brasília é o lugar que tem mais médico per capita
e não consegue atrair esse médico para o sistema de saúde. Porque, infelizmente, hoje é muito ruim. É muito ruim. Tanto o salário como a questão da carreira. É importante entender que, assim, muitas vezes o médico não vai para a Planaltina, sabe por quê? Porque ele, às vezes ele entra, passa, vai lá para o escritório de Planaltina, mas não tem um critério claro. Se ele fizer uma boa performance, atender bem a população de Planaltina, ele vai, sei lá, fazer uma especialização depois, ele tem uma carreira depois. Então, ele não é premiado se ele fizer um bom atendimento. Aliás, é o contrário, se ele fizer um bom atendimento nesses locais, o pessoal tende a segurar ele dentro do hospital porque ele é uma pessoa que resolve. Então, ele é punido por, às vezes, fazer um bom atendimento. Então, os critérios não são claros. E aí, quando você vai ver, eu trabalhei em Planaltina várias vezes, quantas vezes eu vi um ou outro colega sendo removido? Ué, mas teve concurso de remoção? Por que ele foi? Ah, não, porque ele conhece político X, porque ele conhece político Y. Isso não dá, isso não pode acontecer. Minha remoção do HRT para o HMIB foi pelo concurso de remoção. O último concurso de remoção foi em 2015, que eu fiz. Então, meu concurso não foi por pedido de político. Eu fiz o concurso de remoção e eu fui aprovado e passei para outro lugar. Isso deveria ter mais claro, uma pontuação, se você faz uma boa performance, você vai se especializar, você vai fazer seu mestrado, você vai fazer outra especialização, você vai ir para outro hospital, você vai ganhar uma remuneração maior. Então, você pode premiar por performance, mas, obviamente, você tem que dar condição para ele performar também, para ele dar um atendimento de qualidade. Não adianta você só cobrar e não dar condição nenhuma para ele atender, porque aí vira uma situação insolúvel. Você fica lá tentando atender e não consegue, não tem material, não tem estrutura para atendimento da população. Doutor, muito obrigado. Me esclareceu muito, me deixou um leque, outros caminhos para pensar, até para poder apresentar também possibilidades para Brasília, para Planaltina, e aí falar também, né, com as pessoas. Porque uma coisa que a gente percebe muito, e às vezes a gente acha também, é que nenhuma saúde presta e ninguém quer fazer nada, e é só chegar lá e colocar dinheiro e comprar material e contratar gente, e que não é assim, não é assim que se resolve, né? Existe muita mais coisa envolvida nisso aí. E muito obrigado por essa entrevista. Desculpa interromper, mas assim, é exatamente isso que você falou. O que esse último governo tem feito é exatamente isso. Só botado dinheiro. Botado dinheiro e expandido um modelo que não vai resolver o problema da população. Aliás, essa é uma briga que eu vou ter, caso entre, é de não deixar esse IGES. Porque esse IGES, ele suga a estrutura. Ele está sugando os recursos do sistema de saúde. Então, por exemplo, enquanto o IGES recebe 1,5 bi, a gente não tem dinheiro para ter uma impressora no HMIB. É esse o nível de diferença. A nossa cadeira lá no HMIB está caindo aos pedaços. A população tem criança internando em cadeira. Isso não é brincadeira, não. É criança internada em cadeira. Isso é desumano. Eu já ouvi de secretário de saúde falar para internar em cadeira. No outro governo, não nesse. Então, assim, tem colega meu que fica até puto de lembrar, desculpa o termo, mas fica até puto de lembrar dessa situação. Porque, não, interna onde for, interna no chão, se for. Não é para internar criança no chão. Criança não pode internar no chão. Eu fico vendo, por exemplo, lá no HMIB, nesse período da pandemia, nesse último ano agora, esse ano que está acontecendo, teve mãe que ficou 24 horas sentada numa cadeira. Ninguém aguenta isso. Ninguém aguenta ser desumano. Esse é o padrão inaceitável. A gente pode até ter um padrão que não é, como diz, do hospital privado, do melhor dos hospitais privados, mas tem um padrão que é inaceitável. Tem um padrão que é inaceitável de uma criança ficar sentada em cadeira, uma criança passar a noite sentada num banquinho de cimento lá, como tem lá no HMIB. Isso não pode acontecer. Isso não pode ser inaceitável. Quando você vê, e não tem um pediatra que não vai olhar aquilo ali e vai se sentir confortável. Não vai. Você pode falar assim, não, o médico não gosta. Não, o médico, todo médico está. E é isso que desanima dentro do sistema de saúde. Quando você vê uma criança não sendo bem cuidada. Vergonhoso, vergonhoso. Doutor, fazer aqui uma rapidinha, últimas perguntas para você se apresentar melhor, né? E uma outra perspectiva também para a gente sair um pouco aí dessa política, para a galera conhecer quem é o Getúlio. Então, já fiquei na UTI do base 5 dias numa cadeira enquanto meu filho estava entre a vida e a morte. Olha aí, uma realidade. Isso é uma coisa inaceitável, isso é desumano. Esse é um nível inaceitável. Isso não pode acontecer. Se isso está acontecendo, tem que parar o sistema e falar assim, olha, isso não pode. Isso aqui chegou a um nível inaceitável. Isso não pode acontecer. Você está no hospital da capital federal, do lado de todo o poder, é a capital que mais recebe verba per capita em dinheiro para a saúde. Então, é inaceitável que uma acompanhante ou o próprio paciente
passe em cadeira, deitado no HRT. Sério, até eu trabalhei lá também, acho que 8 anos. Quando você vai lá no HRT, tem um lugar lá que tem... Você fala assim, a vigilância, ué, cadê a vigilância? Porque tem um paciente colado no outro. E aí, no corredor, tem mais pacientes enfileirados em maca. Duvido que qualquer político aceitaria ver o pai dele naquela condição. Isso é um nível inaceitável. E aí você vai falar, não, porque o médico... Não tem nada de médico, é porque não consegue. Tem lá no Gama, eu tenho um colega do Gama que me ligava desesperadamente, porque eu trabalhava eu sou do Conselho de Medicina. Ele falava, Getúlio, tem paciente que está passando 3, 4 dias sem ser evoluído. Ele não recebe uma prescrição. Isso não pode acontecer. Isso aí tem que parar. Tem que parar com fundo partidário, tem que pegar esse fundo partidário e pôr isso aqui. Tem que resolver isso agora. Pega dinheiro de onde for. Qualquer coisa que estiver sendo gasta em besteira vai ter que ser realocada para isso. Porque não pode acontecer. E não pode. A gente tem que prever. Ah, não. Vai ter uma pandemia? Beleza. Então a gente prevê o cenário bom, o cenário caótico e o cenário pandemia. Então, porque no cenário pandemia, você tem que ter um planejamento também de criar leitos móveis, de criar unidade de retaguarda, a facilitar a expansão dos serviços privados também, porque até o serviço privado aqui em Brasília tem dificuldade de abrir. Tenta abrir um hospital aqui para você ver. Você só abre se você for amiguinho do governo. Então, cada hospital que é aberto, você pode saber que teve algum amiguinho do governo aí no meio para dar certo. É foda. Vamos lá, porque senão daqui a pouco o Instagram vai fechar na nossa cara aqui, hein? Tá, Muito bom. obrigado, viu, Julie, pela participação. Muito obrigado também, Dira, dê um oi aí a todo mundo que curtiu as fotos, ó, as curtidas, os acenos. Vamos agora aqui saber sobre o Dr. Getúlio, uma rapidinha. Vamos lá, habilidade aleatória. Cara, habilidade aleatória, né? Juro por Deus, que mandou uma listinha aqui. Essa é a única que eu não sei lá. Pô, Essa é depois difícil, eu né? vou para outra, senão vai para travar. Bora, bora. Vamos lá, signo. Eu brinco dinossauro. Gostei desse, hein? O pessoal fala assim, mas dinossauro não existe. Pô, signo também não. Não acredito. Assim, eu não acredito em signo. Perfeito, massa. Indica um filme. Cara, eu gosto do Nome da Rosa. Qual? O Nome da Rosa. Porra, esse é bom, hein? Baseado no livro, legal. E tem um seriado dele, ficou muito bom. O seriado eu não conheço, vou dar uma olhada. Indica um livro. Os Miseráveis, de Victor Hugo. Os Miseráveis? Tem ele aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Quer dizer, ele tá aqui em algum lugar. Então, daqui a pouco eu acho. É bem grandão, mas é bem bom. Porra, legal, hein? Frase marcante. Tem uma frase que na verdade, eu nem sei se existe, mas eu falo Vai existir agora. quando dois não sabem, um engana o outro. Na saúde, isso sempre se aplica. Quando dois não sabem... Na saúde, como a maioria da população não sabe, o político vai lá e engana a população, colocando um monte de coisa que não presta, e a população vai lá e... Eu brinco assim, político não deveria nem ir para inauguração de UPA, porque, ou seja, aquilo ali você está enganando a população que vai entregar um serviço que não vai cumprir com o seu propósito. Então, eu acho que essa é a melhor. O povo perece por falta de conhecimento, né? Pizza ou hambúrguer? Pizza fácil. Pizza também, eu também prefiro, é outra coisa. E agora, para terminar, em 1 minuto, diga por que os nossos ouvintes e as outras milhares de pessoas que vão nos assistir devem votar no Dr. Getúlio para deputado distrital aqui em Brasília. Cara, eu sou uma pessoa que eu acho que sou igual outro cidadão que trabalha todo dia, que vê o imposto não sendo utilizado de forma bem feita e que tem um conhecimento técnico mais específico na área de saúde e que eu acho que o papel do distrital é exatamente fiscalizar os gastos do executivo e na saúde em especial precisa de alguém com conhecimento para frear os movimentos errados do executivo, porque, por exemplo, nesse último mandato não teve ninguém que confrontasse o governo. E aí foi IGES, foi todos os cantos, secretário de saúde preso, essas coisas, que nem uma CPI conseguiu ser aberta, porque as pessoas se vendem por cargos, enfim, por outras coisas aí. Então, eu vou cumprir meu papel de cidadão. A única coisa que eu quero é representar as pessoas, independente de ser médico ou não. Eu acho que eu só tenho conhecimento técnico de uma área específica que precisa ser melhorado. Perfeito.
Muito obrigado, doutor. Um abraço. Obrigado por participar aqui da live conosco, por ser tão claro, bem direto e por esclarecer tantas coisas também aqui pra gente, viu? Galera, siga aí o Dr. Getúlio, quem não segue. As pessoas que não me seguem também, me sigam aí. Dia 16, vocês vão ver nossos números, nossa cara em todos os cantos, em todos os lugares, porque em 2023 é nós, vai dar só a gente lá. Obrigado. Eita, o pessoal tá mandando mensagem aqui. Agora, até em LinkedIn já tá mandando mensagem aqui. Gente, agradecer o convite. Eu brinco, é a minha primeira live, então espero ter contribuído aí com, pelo menos com a minha parte da saúde. E estou à disposição. Acho que a gente tem que participar. Eu acho que a gente não pode jogar o voto fora. A gente tem que estar, todo cidadão ele tem que participar. Ele não pode literalmente, vou votar ali no amigo de não sei quem. Não, conheça os candidatos, saiba suas propostas, participe desse momento, porque exatamente por a gente não participar, ou às vezes trocar por alguma coisa, a gente acaba elegendo essas pessoas que estavam aí e não fiscalizaram. Não faz sentido você continuar apoiando pessoas que não fizeram o papel dela. Então a gente precisa renovar. John, cara, nota 10, sensacional, com uma proposta muito boa de economizar, por exemplo, nem papel ele está utilizando nessa campanha, isso eu acho sensacional. A gente não usa fundo partidário, então a gente realmente tem que ficar criando situações diferentes para poder divulgar nosso nome. E eu acho que o dinheiro público ele tem que ir para o cidadão, tem que ser para entregar coisas para o cidadão, não é para ser gasto com papel. Quem quiser me apoiar, dou alguma coisa, faça doação também para o John. Eu sei que ele não está abrindo a vaquinha dele, mas eu acho que deveria, porque a gente gasta dinheiro ainda assim, e eu acho que as pessoas devem também fazer a contribuição para o John, porque a gente precisa de pessoas novas, pessoas que são bem intencionadas, que estão a fim de debater o assunto. Eu também não sou dono da verdade, o John não é o dono da verdade, tem muita coisa que eu não sei, mas eu não estou disposto a me vender, eu não estou disposto a entrar nessa política do jeito que as pessoas entram. Então, a minha proposta é completamente diferente. Em termos financeiros, para mim não faz a menor diferença. Aliás, eu perco dinheiro para entrar num negócio desse, mas eu quero participar. Faz parte da minha formação, tudo que eu já fiz, eu simplesmente não poder contribuir. Eu acho isso também jogar fora um conhecimento que eu tenho. Eu acho que eu tenho que contribuir. Eu acho que a gente está no momento das pessoas que trabalham, que estão na ponta, elas devem participar do processo político. A gente não pode ficar nessa, não, só tem ladrão, só tem pessoas desonestas. Não, tem muita pessoa honesta. Aliás, as pessoas honestas, a maioria, infelizmente, as pessoas honestas têm um alcance maior, mas a gente precisa também dar voz para as pessoas que querem fazer a diferença. O John, das pessoas, no Novo, eu falo, tem várias, tem outras em outros partidos também, então não é algo exclusivo do Novo, mas eu acho que a gente tem que renovar essa Câmara, está num momento muito importante do cidadão participar, porque senão a gente vai passar mais 4 anos passando aperto, vendo todos esses escândalos. Pô, dá uma oportunidade para pessoas que querem participar direito numa Câmara Legislativa. A Câmara Legislativa não é o senhor que vai salvar a pessoa, que vai dar tudo para o cidadão. Não, é o contrário. Ele vai ser um representante, muito mais do que uma pessoa que manda, que vai devolver em dinheiro, que vai contratar. Não é assim que a política tem que funcionar. A política ela tem que ser um meio de representação e que a gente entregue pelo menos uma parte do que você paga de imposto voltar para o cidadão em forma de serviço. E um serviço que não da melhor qualidade, assim, do jeito às vezes que a gente sonha, mas que pelo menos um serviço satisfatório, que dê dignidade à população, seja no estudo, seja na segurança pública, seja na saúde, e seja em outras áreas também, como cultura, esporte. Óbvio que na proporção que a gente acredita, eu acredito muito mais que a gente deva priorizar saúde, educação e segurança. Obrigado, John. Eu falo demais. É político demais esse cara, Deus me livre. Eu tô com medo de ser preso. É isso que você falou. Hã? Meu medo de entrar na política é o contrário, de não ser político demais, até falar demais, inclusive. Não, mas você só foi conteúdo. Muito obrigado mesmo, hein? Um abraço, galera. Muito obrigado a todo mundo que ficou aí até aí com a gente. E não perde, amanhã tem outra também. Vamos ter essa semana que vem, e vamos pra cima. Até mais. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite, um abraço.